Meu nome é Claudinei Freitas, sejam bem-vindos ao canal Madeira Legal. Nessa aula de número 6, dentre várias aulas, o IBAMA fala sobre o pulo do gato, a forma de controle por Altex separado e não junto o DOF legado. Até a aula de número 5 é mostrado que o sistema continua igual. Desse capítulo em diante, vem as diferenças no sistema, como maior celeridade para as análises das origens da madeira mesmo vindo de Altex diferente ou até de desmate legal que foi juntado ao manejo. Não será mais balança de massa, onde todas as espécies se juntam, mas sim separado por Altex. Conceito da rastreabilidade, ele explica aqui que é. O que é o conceito? É o que é, de onde veio e para onde vai. O novo modelo vai suprir essa morosidade atual da cadeia de custódia. Se você gosta desse canal, Madeira Legal, dê o seu like, compartilha, comenta. Vamos fazer com que as informações do IBAMA cheguem para todo lado. E vamos chegar a 6 mil inscritos. Muita gente assiste e não escreve. Um bom vídeo a todos. A gente agora vai falar um pouco de rastreabilidade, para a gente falar exatamente esse pulo de gato, o que o sistema não tinha e agora o sistema vai ter. Até agora a gente está falando de tudo que o sistema já tem, né? Mas por que é importante falar do que o sistema já tem? Porque tudo isso que ele já tem, ele continua tendo, tá? Como eu falei, o sistema ele vai substituir o atual documento de origem florestal com as mesmas regras, com as mesmas permissões, eventualmente alguns erros, né, de sistema que já foram reportados, como esse caso de emitir um DOF para isento de CTF a partir da DI, que é algo que a gente não considera que é uma irregularidade, simplesmente o sistema velho não estava habituado, a gente já quer melhorar isso na nova plataforma. Então, ela vai vir com algumas correções dessas pequenas coisas, tá? Mas o funcionamento, as regras de segurança, elas são basicamente as mesmas, por isso é importante eu fazer essa prévia, porque tem muita gente que nunca viu o documento, a gente entrava falando de DOF rastreabilidade, a pessoa não sabia nem o que era o DOF normal. Então, o que é esse DOF rastreabilidade, né? Primeiro, em relação ao conceito de rastreabilidade, o que seria isso, né? Rastreabilidade é a gente conseguir saber o que, né? Que no caso é o produto, a madeira ali que está sendo transportada, de onde ela veio e para onde ela foi. Isso é o que configura esse conceito da rastreabilidade, a gente saber o que é, né? Madeira serrada, é madeira em tora, é madeira beneficiada, para onde ela veio, para onde ela vai. E aí, quais são as premissas, né? Necessariamente, o produto precisa estar definido, então eu preciso saber se é tora, se é lenha, se é mourão, se é madeira serrada, se é madeira beneficiada. A gente tem que conhecer a origem e a gente tem que definir qual é o destino, para onde que essa madeira está indo. Esse é o conceito de rastreabilidade. Ora, mas então o sistema atual já faz isso, porque a gente viu lá no DOF impresso que tem exatamente quais são os dados da origem, quais são os dados do destino e os dados do produto que está sendo transportado. A gente já tem isso no DOF, mais ou menos. Por quê? O sistema atual, ele trabalha com o que a gente chama de balanço de massa. O que significa esse balanço de massa? Que todo o nosso controle é feito em cima do item, o que a gente chama de item de pátio. E o que é esse item de pátio, ou esse item do DOF, que é o item, né, o produto que está sendo transportado? O item, ele tem sempre a indicação do tipo de produto, a espécie associada a esse produto e a volumetria, né, a quantidade que está ou estocada no pátio ou sendo transportada, cobertada ali com a licença. Então, todo o controle é feito em cima desse item. Então, vocês vão ver que lá dentro do sistema ele fica dito assim, 10 metros cúbicos de tora de manil caraúbere / massaranduba. Então, o que é o produto? Tora, a espécie manil caraúbere, e aí a espécie a gente sempre associa o nome científico com o popular, então é manil caraúbere massaranduba, que é o nome popular da manil caraúbere, e a métrica, né, a quantidade, que são esses 10 metros cúbicos. Poderia ser 10 estéreas, a gente tem essa variação de unidade de medida. Então, todo o nosso controle é em cima do item. Só que hoje o sistema DOF ele faz esse balanço de massa. O que isso significa? Que os créditos de origens diferentes,
eles se misturam na conta do destinatário. Então, se eu sou uma serraria intermediária e eu recebi 5 metros cúbicos de manílcara de uma pessoa, de uma origem, recebi 10 metros cúbicos de manílcara Uber de outra origem, quando isso chega no meu pátio, você vai lá fazer a fiscalização, fazer uma vistoria, ou o próprio empreendedor está fazendo ali o controle de saldo, ele tem 15 metros cúbicos de manílcara Uber, 5 que veio de um lugar, 10 que veio de outro. O sistema mistura esses créditos como um único item, porque ele identifica que é manílcara Uber, é tora, e ele vai somando esse crédito conforme a pessoa vai recebendo, ou vai diminuindo esse crédito conforme a pessoa vai vendendo. Esses volumes, eles vão se somando na conta da empresa. E com isso a gente não consegue diferenciar o crédito legal do ilegal, que eventualmente estejam na mesma conta. O que seria um crédito ilegal? Seria, por exemplo, uma autorização de exploração que foi emitida pelo órgão ambiental. O órgão ambiental avaliou todos os critérios, avaliou o inventário florestal, entendeu que aquela exploração era devida, estava dentro da área que estava destinada ao uso alternativo da propriedade, emitiu a autorização. Só que várias vezes a pessoa não explora aquela área e vende somente o crédito, ou seja, ele não derruba nenhuma árvore daquela área, ele só pega aquela autorização para aproveitar os créditos, ou ele derruba a área, as árvores e aproveita dentro da propriedade, ou ele não tem interesse nenhum de vender aquilo, mas ele vende o crédito para alguém, e aí esse crédito que ele vende para alguém serve para acobertar madeira que foi explorada e que não tinha crédito associado, ou seja, era uma madeira de desmatamento ou de exploração ilegal. Então, isso que a gente fala de crédito ilegal, porque se tem crédito, ele estava associado a uma autorização, mas às vezes são identificadas irregularidades nessa autorização ou no próprio processo autorizativo que configura que aquele crédito é ilegal. E uma vez que ele está na conta das empresas, de uma empresa que recebe de várias fontes, a gente já não consegue mais saber o que é legal e o que é ilegal. Ah, mas você sabe que ele recebeu 10 que eram dessa origem ilegal. Então, você não pode chegar lá e apreender os 10? Até pode, só que se ele recebeu 10 ilegais e de repente recebeu 50 legais, quando ele vendeu 20, você não sabe se ele vendeu legal ou ilegal. E aí, eu apreendo ou não apreendo? Isso é um ponto crítico, né, para fiscalização sempre, porque quando tem mescla de produto no pátio, você não tem mais como garantir se aquilo que ainda está depositado é legal ou ilegal, não tem como saber se aquilo saiu ou não do pátio. E as pessoas mal intencionadas aí, que usam o sistema, às vezes de má fé, né, fazem justamente várias transferências e conversões desses créditos para rapidamente apagar o rastro dessa ilegalidade. Então, é muito comum quando a gente se depara com uma exploração ilegal na Amazônia, uma autorização que foi emitida sem o devido cuidado, às vezes numa área que não tinha floresta, ou numa área que tinha floresta, mas depois a pessoa não explorou, a pessoa rapidamente já vende aqueles créditos, a autorização sai hoje. Você olha, dali uma semana o crédito já foi todo vendido e já foi vendido da empresa A para a empresa B, que vendeu para C, que converteu em vários outros produtos, e com isso eles conseguem apagar o rastro desse crédito ilegal dentro do sistema. A gente consegue fazer o rastreamento desse crédito, tá? A gente consegue aqui pelos dados do sistema fazer todo o fluxo inverso, pegar a conversão, quem converteu, converteu no quê, fazer toda a cadeia reversa para encontrar os envolvidos na fraude, porque normalmente não é uma empresa, é uma cadeia de empresas que estão ali trabalhando, movimentando esse crédito para dificultar a ação fiscalizatória, a gente consegue fazer esse fluxo inverso, mas é algo muito trabalhoso. E tanto o IBAMA quanto a Polícia Federal até costumam fazer esse processo, mas hoje ele é bem trabalhoso, demanda aí um tempo enorme para a gente conseguir chegar nos reais envolvidos e usuários de má fé do sistema nessas fraudes, tá? E aí, outro problema grave, que aí não tem nem relação com fraude especificamente, mas é só uma limitação mesmo do sistema, é que muitas vezes, quando se chega lá na exportação e se tem critérios diferenciados para permitir ou não a exportação de um produto, a gente não consegue
dá 100% de certeza de que aquele produto é legal, na verdade, não que ele é legal, mas que ele vem de um plano de manejo, por exemplo, porque a gente tem regras de algumas espécies que são ameaçadas de extinção e que só podem ser exportadas se elas vierem de um manejo florestal. E aí, quando chega lá no momento da exportação, a gente tem que fazer todo esse fluxo reverso aqui, super trabalhoso, para verificar se a madeira realmente é de um manejo florestal ou se eles estão tentando exportar produto que veio de desmatamento quando a espécie não permite isso. Então, é algo que nem seria uma fraude, tá? Várias vezes a pessoa está exportando, o produto é legal, o produto veio de um manejo, mas na hora da gente comprovar essa cadeia de custódia, que a gente chama, a gente tem dificuldade e às vezes a carga fica parada vários dias no local de exportação até que o IBAMA faça essa avaliação e diga, não, ok, essa carga pode ser exportada. Isso acaba prejudicando o exportador. Então, essas são as dificuldades do atual modelo por conta desse balanço de massa, que vai inserindo os produtos sempre numa mesma categoria, né? Sempre no mesmo item de pátio, ele vai agregando os produtos de diferentes origens. Vai somando aquele saldo ali conforme a pessoa vai recebendo. Aí eu botei uma figurinha aqui só para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Vamos dizer aqui que a gente tem uma autorização do tipo A, o Maltex de plano de manejo aqui, que tem a Manílcara Uberi autorizada e tem uma autorização do tipo desmatamento, que também teve Manílcara Uberi autorizada para exploração. Então, esse plano de manejo vendeu os 10 metros cúbicos de tora de Manílcara para essa serraria, e esse desmatamento também vendeu 10 metros cúbicos de tora de Manílcara Uberi para essa serraria. Então, essa serraria ela tem um saldo de 20 metros cúbicos. O sistema soma o que veio da Altex A com o que veio da Altex B e faz o saldo total dessa empresa. Então, essa empresa está autorizada agora a vender, a serrar 20 metros cúbicos de tora que vieram de duas origens distintas. Então, vamos dizer que ela vai lá e vende 5 metros cúbicos de tora. Só que se essa empresa consumidora quiser saber se a origem dela é um plano de manejo ou um desmatamento, ela não tem como saber. Porque quando a madeira chegou aqui, ela se misturou no saldo da empresa. Então, isso atrapalha o consumo consciente. Se é uma indústria, se é uma empresa de construção civil ou se é um órgão público que quer fazer compra e quer fazer compra de uma fonte sustentável, ela quer comprar madeira de manejo, ela não tem como saber se essa madeira veio do manejo ou do desmatamento, porque ela comprou 5, a empresa tinha 20, e aí? Como que vai saber qual é a origem desse crédito? Isso atrapalha essa questão do consumo consciente, isso atrapalha o caso, por exemplo, desse consumidor aqui ser o exportador, porque aí ele quer vender esses 5 metros cúbicos e ele tem que garantir que veio do manejo. Como que ele vai fazer isso? Ele vai ter que ficar comprovando todo esse fluxo aqui, o IBAMA vai ter que fazer a cadeia reversa de tudo isso para ver se a pessoa tinha madeira ainda desse manejo. Enfim, é bem mais complexo. Essa figurinha aqui é só para ilustrar, né? Porque ambas as madeiras são legais, às vezes. A madeira do desmatamento era legal, porque foi um desmatamento autorizado, a madeira do manejo era legal, e melhor ainda, uma fonte sustentável, mas aí o consumidor não tem como garantir de qual fonte que ele está comprando. Ele não pode escolher, optar de forma consciente pela madeira do manejo, porque aqui no intermediário esse saldo se juntou no pátio dele. Então, o novo modelo de sistema ele vem para suprir essa falha do balanço de massa, essa falha de somar todo o volume num pátio aqui intermediário, né? E aí a gente, por conta disso, por conta de todas essas dificuldades, resolveu lançar esse novo sistema que é o DOF Rastreabilidade. Então,